Bom, eu estou. Há muito tempo nós estamos aqui na expectativa de o André ter a oportunidade de apresentar um caso bastante interessante, que é de uma garota que é esportista do handball competitivo, né, com uma escoliose severa, e que ele conduziu esse caso com bastante sucesso. Então, ele queria compartilhar esse conhecimento com a gente. Tratarmos a escoliose ainda é um desafio, né? Seja cirúrgico, tomar a decisão de operar e, quando não operar, o que fazer, né? Ainda mais num esportista de alto desempenho, como era essa garota. Então, queria agradecer aí a presença do André e a oportunidade de ele apresentar esse caso. E depois nós vamos discutir os aspectos biocinéticos dele e trocar umas ideias aqui entre os grandes especialistas aqui, o André e o Carelli. Tá bom? André, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Léo. É, Estou ainda aguardando o convite para ir para a Floripa. Eu quero sair um pouco aqui do Rio, né? Tá? vamos, vamos lá no Rancho Açoriano comer um camarão. Foi a última vez que nós nos encontramos, aquele jantar do IBTS em É Floripa. verdade. Tá? Muito legal. Bom, a bola está contigo, André. Tá? Obrigado. Eu que agradeço. De mais nada, agradecer o Léo, ao Gustavo pelo convite aqui para apresentar esse caso. É um caso um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E agradecer ao IBTF. Mandar um abraço para o meu amigo Carelli, nosso vice-presidente, próximo presidente, se Deus quiser, da Sociedade Brasileira de Coluna, Cirurgia da Coluna. Então eu vou compartilhar aqui o- a apresentação. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certo? Estamos vendo. Perfeito. Então tá. Estão me ouvindo bem também? Perfeitamente. Então tá. Bom, meu nome é André Duger, eu trabalho no Hospital Infantil Joana Guzmão, como o Léo já falou, e sou chefe de serviço de ortopedia pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um hospital público aqui em Florianópolis, e também do Hospital de Caridade, que é um hospital filantrópico e que é a parte privada do nosso atendimento, né? O Rodrigo e o Henrique trabalham junto comigo, nos dois serviços. E o Hospital Infantil, a gente tem um serviço que tem 17 ortopedistas pediátricos, né? Então, todos eles cobrem todas as áreas da ortopedia, é, medicina do esporte, quadril do adolescente, neuromuscular, obviamente que faz muito trauma, né? Então, tem todas as áreas, né? Tá bem estruturado o serviço. O que nós temos aqui é o caso de uma menina que nos procurou aos 12 anos e meio de idade. A queixa dela na época é que ela tinha uma deformidade, percebeu uma deformidade na região da cintura há cerca de 20 dias, não tinha queixa nenhuma. E ela era uma atleta de alto desempenho, nadava 5 vezes por semana, cerca de 2 horas por dia. Já tinha tido a menarca fazia 6 meses. E ao exame físico ela apresentava, além da assimetria do tronco, alteração do triângulo dental, ela tinha um tronco desequilibrado para a esquerda em 1,5 cm, uma giba lombar à esquerda de 14 graus, que a gente mede no exame físico no escoliômetro, né? E nós solicitamos uma radiografia, ela tinha na radiografia uma curva lombar de 34 graus, bem imatura ainda, Risser zero, e na classificação de Sanders ela estava no 3B, ou seja, ela estava passando pelo pico de velocidade de crescimento da adolescência. Como ela tinha uma curva de menos de 40 graus, somente 34 graus, então nós indicamos um tratamento com colete, né? Então nós fizemos um colete LSO. Eu não tenho a radiografia dela com o colete, mas dentro do colete, a, a curva dela diminuía para cerca de 14 graus. E aí nós seguimos o tratamento com colete até que aos 13 anos e 11 meses, então, ela já tinha atingido a maturidade esquelética e, e, e então ela
nessa idade, ela estava com uma curva ainda de 36 graus, ou seja, com o colete a gente conseguiu impedir a progressão. Ela já estava com Risser 4/5, o Sanders 7B, ou seja, ela tinha encerrado para todo completamente o crescimento da coluna vertebral, e a giba lombar no exame físico tinha diminuído de 14 para 8 graus. Como ela já havia atingido a maturidade esquelética, então a gente retirou o colete, né, deixou ela livre e orientou, como a gente faz de rotina nesses pacientes, a gente pede para retornar e pelo menos a gente acompanha por pelo menos 2 anos após a retirada do colete, para ver qual será o comportamento da curva depois, durante a maturidade esquelética, durante a vida adulta. Algumas vezes, apesar do colete funcionar durante a fase de crescimento, impedindo a progressão, depois de terminado o crescimento, esses pacientes podem continuar com progressão. E ela deveria ter retornado em 1 ano e ela não voltou mais, enfim. E aí ela acabou retornando para a gente somente aos 18 anos e meio, cerca de 4 anos e meio depois. E ela retornou não para fazer uma avaliação de rotina, mas porque ela estava com uma queixa de dor lombar. Ah, ela estava treinando o handebol e ela diminuiu o treino de handebol para uma vez por semana. Ela estava treinando 3, 4 vezes. E, e a queixa dela é que ela tinha dor sempre após o treino, a dor piorava muito após o treino, mas ela tinha dor principalmente aos movimentos de flexão do tronco associada à rotação do tronco para a direita. Ela relatava isso de uma forma muito específica, assim. E ela tinha, quando ela me procurou, ela já tinha se afastado dos treinos por cerca de 2 semanas, tendo obtido alguma certa melhora. Então, com repouso, ela melhorou. Ao exame físico, ela já não tinha dor à flexão do tronco, não tinha dor à palpação. Nos quadris, ao exame dos quadris, das manobras de impacto femoroacetabular, com flexão e rotação interna, ela tinha um discreto desconforto. E a gente repetiu então a radiografia na época, e ela tinha evoluído uma curva torácica para 45 graus e uma curva lombar de 36 que ela tinha foi para 45 graus. A giba lombar, que tinha diminuído para 8 graus aos 13 anos, tinha voltado para cerca de 15, que é o que ela tinha. E o tronco agora estava mais desequilibrado para a esquerda, era 1,5 centímetro, agora ele estava 2,5 centímetros mais desequilibrado para a esquerda. Ela tinha uma incidência pélvica de 57 graus, que é algo normal para a população geral, e não tinha desequilíbrio, não tinha nem retroversão, nem anteversão da pelve, ela tinha um pelvic tilt de 4 graus, que também está dentro do normal. Bom, com essa queixa de dor e com a progressão, a gente podia simplesmente relatar, não, você teve a dor, tá, porque tá acontecendo isso, porque tem progressão. Mas a gente foi investigador, né? Aí eu pedi uma ressonância magnética, a ressonância magnética não mostrou nenhum grau de degeneração, nenhuma alteração que fosse, que pudesse a gente pensar em relação causal com a dor. E a gente então solicitou o exame biocinético. Essa daqui é a avaliação dela aos 12 anos de idade, aos 13 anos quando a gente retirou o colete, e agora aos 18 anos e meio de idade. E eu acho que agora esse aqui é o caso. Aí, com o resultado da avaliação biocinética, que eu acho que será discutido agora, aí então a gente indicou um tratamento fisioterápico para ela e eu posso contar depois como é que ela evoluiu. Eu acho que era isso. Não sei, vocês querem continuar aí a discussão do exame, o Gustavo, o Léo? Se o Luiz tiver alguma pergunta aí, Pode voltar a radiografia, essa última, Lúcio? Posso. Deixa eu compartilhar novamente. Essa Aí. que tem excelente aí. Então, para quem não está acostumado com criança, né? E ela está adulta, jovem, né? Dor na coluna em criança tem que, adolescente, né? Que eu digo criança, adolescente, tem que levantar um- uma bandeira assim, pelo menos amarela, né? Valorizar. E o que que acontece? Ela tem escoliose.
Se fosse uma criança sem escoliose com dor, a escoliose dela não ia ter rotação. Esse teste de avaliação da giba do Adams que o doutor André mostrou, a mensuração com o escoliômetro ou inclinômetro, isso não acontece. Aí dá para você saber. Ah, realmente é uma escoliose antálgica por dor, porque não tem rotação, o petículo é equidistante, não está torcendo. Agora, já com escoliose tendo a dor, esse fenômeno não vai acontecer. Aí dá mais cara o diagnóstico, porque o paciente já tem a deformidade. Então, o paciente tem uma deformidade estrutural que recidivou depois, que não é comum, né? Recidivou depois de um tempo, e tem que investigar. E às vezes existem outros diagnósticos de adolescente com dor, né? Ou adulto jovem ou criança, para ter em mente. Às vezes é um tumor, às vezes tem escoliose, ou a escoliose é ocasionada por um tumor, que é muito comum quando é um tumor benigno chamado osteoma osteoide também cursar assim. Então tem que ver isso. Às vezes a paciente tem a escoliose e tem uma instabilidade. No final da curva pode ter uma espondilolistese, ou a espondilolistese levar à escoliose. Não é o caso que tem, são diagnósticos diferenciais que a gente está aqui avaliando, né, e discutindo. E um outro caso também que eu vejo, não é com frequência, mas que acontece, às vezes esses padrões com a inclinação de L4, L5 mais baixo, olhar sempre para as transversas. Às vezes o paciente tem aquele diagnóstico de escoliose idiopática, mas é um processo transverso articulado no saco, que a gente chama de síndrome de Bertolotti. E é a partir daí que desenvolve a escoliose, e às vezes o paciente tem dor na região lombosacra. E o diagnóstico está ali meio escondido. Lógico que foi feito os exames de tomografia, ressonância para excluir isso tudo, mas aqui é um parêntese para abrir a mente para outras causas de dor num adolescente que tem a escoliose. E não tem nenhum sinal neurológico, radiculopatia, é só lombar baixa, e ela talvez tenha ali só uma espinha bífida, talvez em L5, né? Mas um achado só, né? Não tem nenhum significado clínico, talvez? Ou eu estou vendo muito nesse raio-x aí? Não, não, não tem espinha bífida não, Carelli. Eu acho que é só a imagem ali do raio-x ali que tá meio. Aham. Mas Então, o eu, diagnóstico é difícil, né? Pode ser uma sobrecarga ali de facetas, talvez a dor lombar baixa à direita, né? Na concavidade da curva lombar, isso? não, ela referia que as dores eram na região lombar, mas quando ela fazia a flexão do tronco com rotação para a direita, ela falava especificamente nesse tipo de movimento, e a dor piorava após o treino. Hum, hum. Eu Eu, quero eu, aproveitar eu o. suspeitaria de uma sobrecarga de faceta com esse achado do exame físico, né? Ô Concordo com. Carelli, se vocês me permitem, é, Ah, eu gostei muito do que tu introduziste de assunto. Quando a gente tem uma criança ou adolescente com dor nas costas, não é tão incomum assim as crianças se queixarem de dor nas costas. Agora, a questão é quando que nós vamos investigar essa dor nas costas ou quando a gente. Não, não, isso aí não é nada muito preocupante, porque se a gente for começar a investigar com ressonância magnética, cintilografia, tomografia, exames todos, em todas as crianças que aparecem no consultório com dor nas costas, a gente não vai fazer outra coisa na vida a não ser isso. Então, e aí você gera um custo muito grande para o sistema e um estresse desnecessário. Fazer uma ressonância magnética, muitas vezes, ainda mais numa criança pequena, exige uma anestesia geral, quer dizer, então tem que ter cuidado para quando a gente vai investigar esse paciente. Eu acho que o importante é saber se existe algum sinal de alerta, né? Sinais de alerta são presença de algum sinal sistêmico, né? Emagrecimento, febre, ah,
dor para tossir, dor para espirrar, dor noturna, mais do que durante o dia, né? Isso tudo leva a gente a pensar em algum tumor ósseo, como osteoblastoma, osteomosteoide, dor para tossir e para espirrar, a gente pensa em tumor intramedular, né, Carelli? E sintomas sistêmicos, você pode ter uma doença sistêmica, como uma leucemia, por exemplo. Então, nesses casos, a gente, até muitas vezes, o hemograma faz o diagnóstico. E quando você tem realmente uma dor consistente, né? Aquela dor que é eventual, de vez em quando, isso daí a gente não considera muito. Então, quando a gente precisa, quando a gente percebe que existe um sinal de alerta ou uma dor realmente que está limitando, você tem que investigar. E essa menina, ela tinha um fator de confusão, que é a presença da escoliose. E é muito fácil a gente. Não, ela tem uma escoliose e ela está com dor, a causa é da escoliose. Mas a gente conhece pacientes com 90, 100, 110 graus que têm escoliose e não tem dor. Então a gente não pode fazer essa relação de nexo causal imediatamente só porque o paciente tem dor e tem escoliose. Você tem que descartar outras causas, né? E ela tinha uma dor claramente mecânica e relacionada a movimentos. Então, eu descartei alguma coisa nesse sentido de síndrome facetária, tudo isso daí foi descartado, a ressonância era bem normal, sabe, cara? Tirando o fato dela ter uma deformidade. O exame físico, neurológico, completamente normal, né? E não tinha nenhum encurtamento muscular assim evidente ao exame físico, nada disso. Então, pensando nisso, eu pensei, olha, eu acho que o exame, a avaliação biocinética, pode trazer a resposta para a causa da dor dela e talvez a gente consiga tratar a dor se a gente achar alguma causa biomecânica para ela. Foi por aí que a gente pensou em solicitar a avaliação biocinética. Eu não consegui identificar nenhuma outra causa objetiva de dor para ela. A escoliose não me satisfaz como sendo causa para dor, né? Simplesmente rotulá-la tendo a dor pela escoliose, eu acho que é muito pouco, né? Eu acho que é muito superficial isso. A gente tem que aprofundar e tentar achar. Só que exames de imagem muitas vezes não mostram isso para a gente, né? A ressonância não mostrou, eu acho que com certeza se eu fosse pedir uma tomografia não ia mostrar. E, e aí eu acho que, enfim, eu deixo para o Gustavo. Gustavo aqui falando. O Léo discutirem aí o exame biocinético, que eles são os craques nisso. Andruja, Gustavo Leporassi aqui falando. Você pode falar um pouquinho mais do teu exame clínico do quadril dela? O que você ouviu que você falou que tem alguns sinais de impacto? Quando eu tenho isso anotado, eu não, obviamente, porque faz isso isso foi em 24, dois anos. 2024, faz 2 anos, né? Então, eu tenho sempre o hábito nesses pacientes, eu faço de rotina aquela manobrinha de flexão do quadril com rotação interna. Todo paciente que tem dor nas costas, eu faço isso porque é muito comum a, 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 a gente achar pacientes com dor nas costas que a causa não está na coluna, está no quadril. E ela tinha, quando eu fazia bilateralmente isso, ela tinha um discreto desconforto, né? E nessa manobra, mas bem discreto. Mas não Tá. era um desconforto que não reproduzia o incômodo que foi a causa dela ter voltado a me procurar. Então, não era um. Eu coloquei aqui porque está anotado no meu prontuário, mas é uma coisa mais para a gente. Eu não levei muito em consideração isso, porque eu sempre pergunto, né? Mas quando a gente faz a manobra, essa é a dor, isso aqui, esse incômodo que está, esse desconforto, é o mesmo desconforto que te incomoda quando tu joga handebol? Ela disse, não, é outra coisa. Tá. Eu achei assim, até agora essa discussão é um luxo, né? O caso está super bem documentado, foi conduzido com sensatez, com toda a especialização possível ali. E os dois debatedores puseram uns pontos bastante interessantes. Primeiro, a apresentação, depois o Carelli mostrou que nós temos que estar ligado aos yellow flags, red flags, só encontra quem sabe o que está procurando,
né, Carelli? É. Então, assim, osteomosteoide, alguma coisa assim que esteja provocando, né? Inclusive, porque teve a progressão do problema, né? Depois que tirou o colete. Então, assim, realmente, então, a gente não pode tratar uma escoliose de orelhada, né? Tem que saber que se uma escoliose dessa está progredindo apesar do tratamento, tem que ficar ligado. Muito legal. É um limite, é uma régua, né? Segundo, que foi o que o André acabou de falar. Não podemos rotular o paciente. Ah, está aqui, ó, escoliose, por isso que tem dor. André, qual é a incidência de dor em jovens de 18 anos com escoliose? É tão alto? É Essa, comum um indivíduo de 18 anos com uma escoliose ter dor? Entendeu? Ou a gente só examina, só identifica quem tem dor, aqueles que se queixam, e a gente faz um raio-x e vê que tem escoliose. não, é muito difícil a gente. Porque assim, a grande maioria dos pacientes que a gente opera de escoliose, né, Carelli? Eles não têm dor, né? E tem alguns pacientes que realmente eles se queixam de dor e têm escoliose, até com grau cirúrgico, mas assim, olha só, e eu coloco muito claramente, olha só, eu vou fazer uma cirurgia que eu vou tratar a deformidade e a gente vai corrigir a deformidade. Só que eu não tenho nenhum dado que dê sustentação para que eu diga para ti que eu vou fazer a cirurgia, vou corrigir a escoliose e a tua dor vai desaparecer. Eu já tive vários pacientes que se queixavam de dor, a gente operou a escoliose e a dor desapareceu, mas eu não tenho como prometer que com a cirurgia eu vou tirar a dor dele. Porque não necessariamente a dor vai estar associada, ela está associada, ela existe um nexo causal com a deformidade. Eu queria aproveitar só a oportunidade que eu estou com a palavra e acrescentar um dado aqui, porque como o pessoal não está provavelmente muito acostumado a tratar a escoliose, então assim, ó, houve a gente retirou o colete porque ela atingiu a maturidade esquelética. E depois de adulto, não faz sentido tratar a escoliose com colete, né? Então a gente usa o colete para tentar evitar a progressão durante a fase de crescimento. Uma vez você tenha terminado o crescimento, a gente faz uma retirada gradativa, que foi o que eu fiz, e aí a gente, nessa idade, eu retirei completamente o colete. Ela já estava, eu levo cerca de 6 ou 8 meses retirando o colete gradativamente. Então, aos 13 anos e 11 meses, ela já tinha passado por esse processo, não havia progredido e eu retirei. Então, a progressão que ela apresentou foi uma progressão da história natural dela depois de adulta. Não foi uma. Ela não progrediu porque ela retirou o colete. Ela progrediu porque ela ia progredir mesmo, né? Só para deixar claro, sim. Não, isso ficou claro, André, ficou claro. E também você excluiu as variáveis que o Carelli citou, né? Claro, ele tem que estar ligado, tem que procurar patologia. Qualquer jovem com dor na coluna, seja com escoliose ou sem escoliose, tem que ficar alerta, né? A gente tem que ver isso. E ela não tinha uma dor assim constante no dia a dia dela. A dor dela aparecia durante o handebol, piorava após o treino e depois com repouso melhorava. Então a cada treino ela voltava a ter dor. Então era alguma coisa claramente mais relacionada a algum movimento, alguma coisa que ela tinha que a gente tinha que procurar entender. É isso. Não é uma dor estática, né? Uma coisa relacionada ao movimento. Pode voltar um slide teu? Esse, Isso, isso. Aqui eu só estou fazendo uma provocação, tá, André? Só uma sim. provocação, tá? Aqui nós temos dados, olha só, o André é minucioso, ele anota tudo, tem tudo, tá? Todas as métricas anotadas, todo o desenvolvimento de criança. Alguma dessas métricas, André, é funcional ou elas são anatômicas, estruturais? Não, tudo estrutural. A Tudo única estrutural. coisa que é postural é o pelvic tilt, né? Que é o Aham. PT, que é de 4 graus. Ele mostra a versão pélvica, né? Então,
Se você tem a gente usa como conceito que uma pelve retrovertida, você vai ter um pelvic tilt acima de 20 graus, né? Então, como ela estava só com Sim. 4 graus, a pelve estava bem equilibrada. Não estava nem antevertida, nem retrovertida, né? Isso no exame estático, né? Isso, como você já é acostumado, no exame dinâmico, às vezes isso aí muda, né? É incrível como esse tilt pélvico muda na função. Mas era só uma provocação, bacana. Então, assim, chegamos à conclusão que essa garota, na verdade, tem aí dor lombar, mas não é por culpa da escoliose, ela tem aí uma sobrecarga lombar. Claro que a escoliose, tudo, toda a nossa anatomia está sempre relacionada à função também, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Concorda, Karel? Não, outro ponto de discussão, né? Para quem não está acostumado a tratar com frequência escoliose. É o que o doutor André mostrou ali, ó. Agora, essa escoliose de 18 anos, normalmente não dói. Se está doendo, tem Aham. que procurar alguma outra etiologia. Agora, se fosse com 13 anos de idade, com essa radiografia, tinha que operar, para não progredir. Agora, adulta, isso aí se opera? Se opera. Não opera pela progressão. Se daqui a 3 anos tiver 48 graus, ela estiver equilibrada, sem dor, ótimo. Uhum. Então, no adulto, a indicação de cirurgia pode acontecer em algum momento da vida, se a paciente começar a ter limitação funcional, dor, porque vai degenerar, na maioria dos casos, disco, vai degenerar a faceta, e a indicação da cirurgia é por, igual doença degenerativa da coluna, é por incapacidade funcional e dor. Então, mesmo que progrida, normalmente a gente não realiza nenhum tipo de indicação de tratamento cirúrgico para escoliose depois que tem 18 anos de idade. Sim, e não é uma coisa no achômetro, existe estatística mundial, estudos mostrando o quanto progride, os casos que progridem mal, o que levam, né? Então a gente tem que impedir que chegue lá no final da linha do trem, né? E Então curvas tem muito sinais para às isso, né? vezes curva muito Galera, acentuada. Tá vendo onde está a costela ali da esquerda? Esse exame está de costas, né? Esse aí, ó, a costela da esquerda. Isso é uma curva pequena. É, Agora, uma curva de 80 graus, 90 graus, às vezes a costela começa a tocar no ilíaco. Dá o que a gente é, chama de impacto iliocostal. Aí pode dar dor. Isso é muito comum em doente neuropata ou com sim, escoliose neuromuscular de outra etiologia, que às vezes tem dor de impacto iliocostal. existe parto ilho-costal também em lutadores de jiu-jitsu. Aquela escalada que eles fazem com a perna aqui, inclusive às vezes estouram a costela ali embaixo, no ilíaco. Então, mas essa é uma funcional. Mas, entendeu? Então, assim, temos. Eu acho que o caso clínico foi bem desenhado, né? Está bem claro. Teve aquela evolução na infância. Claro, André, não foi por falta de colete, não vamos botar em colete numa uma garota já quase adulta, né? Mas com dor. Então, tem uma sobrecarga ali. E outra coisa que eu achei bacana é esse estigma, né? Pois é, tem escoliose. Será que ela tem dor por causa da escoliose ou ela é uma pessoa que tem escoliose e tem dor? Entendeu? São duas coisas diferentes. Então, agora eu acho que ele pediu o exame biocinético, acho que o exame Essa é a biocinético. principal mensagem que o André está mostrando aí. É, É a principal mensagem. Existe, de fato, esse estigma Tem que de ter, escoliose. Tem dor que tem escoliose, né? tem que ter um olho clínico. eu acho que é parecido com o que houve com o esporão de calcânio, né? A primeira vez que viram um esporão de calcânio num raio-x, que é a causa da dor. Até a década de 70, quando fizeram exames em mais de 2.000 pacientes de meia idade, viram que a maioria tinha algum esporão de calcânio e não tinha sintoma, né? Então, assim, é isso aí. Não vamos estigmatizar. Vamos estudar essa garota e vamos ver se o exame consegue nos dar uma luz do que a gente pode fazer para deixar ela boa, porque a gente tem que curar ela, né? Tem 18 anos. E não é só no handball, né? No movimento no movimento simples do dia a dia de rotação e flexão. Passo prédio, da direita. Bom, então, com o pedido de exames do André, a gente fez a nossa avaliação biocinética
era uma paciente que a gente considera paciente nível 2, ou seja, uma paciente que praticava esporte de alta intensidade. Então, é um paciente que é difícil de avaliar no consultório, porque não adianta colocar para caminhar, para agachar, ela faz bem tudo isso. E o mais importante, como já foi comentado aqui, ela tem uma escoliose. Então, ela vai ter adaptações de movimento decorrente da escoliose. Isso é o natural do paciente desses. Então, a gente tem que exatamente agora, com a avaliação biocinética, entender, dentro das atividades de alto impacto, o que é decorrente da escoliose está tudo bem, é uma adaptação dela, e o que não tem relação com a escoliose que pode, de fato, estar associado com esse quadro de dor. Então, a gente realizou os testes de corrida, Braulio, coloca aí o teste de corrida, só solta para o pessoal ver. Então, esse era o teste de corrida dela. A gente realizou testes de salto. Então, Braulio, bota só o salto para o pessoal ver, não vou comentar o teste de salto agora, não. Então, a gente realizou testes realmente intensos na paciente, é o nosso protocolo de alta intensidade. E para a gente começar, a primeira coisa, a gente faz a avaliação da parte de amplitude, movimento e força. Então, Braulio, vamos para o laudo dela, por favor. Os laudos de amplitude primeiro. Aí, sim. Aí, então, coluna dela tem uma excelente mobilidade de flexo e extensão, uma discreta flexão lateral lombar restrita, mas isso aí normalmente muito associado à própria escoliose ou a uma tensão aumentada do quadrado lombar por causa de conta de dor. Só que o interessante dela é o movimento de quadril dela. Era uma paciente hipermóvel. Braulio, aumenta para o pessoal ver, por favor. Dá um zoom. Então, aqui, rotação interna e rotação externa do quadril, ela tinha uma hipermobilidade de quadril. Ou seja, um paciente com hipermobilidade até... E aí o André comentou, quando a gente pega esses pacientes, uma coisa que a gente sempre se preocupa, esse paciente, inclusive, não tem uma displasia de quadril, uma alteração de quadril importante pela hipermobilidade. Provavelmente o André viu que não tinha nada. Até por isso que eu perguntei para ele do exame dele, de quadril. Então, uma paciente que tem mais de 100 graus rotacional de quadril. É bem acentuado isso. Pode baixar, Bruno. Mas, de uma forma geral, a amplitude de movimento dela é muito boa. A paciente, de fato, era muito saudável. Então, encurtamento, ó, ilho-pessoas dela ótimo, posteriores de coxa também dela ótimo. Ou seja, ela não tinha aquelas contraturas reflexas que paciente com dor lombar faz. É muito comum o paciente com dor lombar, ele começa a gerar tensão de ilho-pessoas e aí ele começa a fazer a flexão. Também diz que o tibiais. Então, não é o caso dela. É o que eu espero, paciente muito ativa. E também a amplitude de movimento do tornozelo dela é até grande demais. Ou seja, essa paciente é uma paciente que tem uma excelente mobilidade tendendo para um hipermóvel. Tudo bem? Então esse é o achado dela, não tem nenhum bloqueio. Primeiro, a escoliose dela não está gerando nenhuma repercussão de mobilidade e muito menos ela tem alterações de joelho e quadril de bloqueio articulares. Em seguida, a gente faz os testes de força, que também foram testes bastante inocentes. Então, a musculatura de glúteo médio, abdutores de quadril, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, muito forte. Musculatura adutora também bastante forte, bem equilibrada com os músculos abdutores. Flexores de quadril excelente. Extensores de quadril, que é uma musculatura que a gente tem uma prevalência bem grande de fraqueza em mulheres. Pelo contrário, ela está num percentil altíssimo. E eu espero isso, tá? Jogador de handball realmente é... O handball é um esporte muito intenso. É muito mais intenso que futebol. E elas normalmente são muito mais atletas do que os jogadores de futebol. Então, forte. Muito forte. E também rotadores externos de quadril. Ou seja, um paciente muito forte. Então, Andu, já é uma cilada, né? O paciente não tem nenhum bloqueio articular, não tem nenhuma fraqueza específica, então não adianta mandar para musculação. Não adianta alongar. Não adianta alongar nem fortalecer só. E aí? Então, vamos voltar lá para o exame. Então, baseado nisso, o que a gente vai para o funcional? Qual é a nossa interpretação? Bom, vamos buscar por adaptações de movimento, sabendo que essas adaptações não vão ser fraquezas nem encurtamentos, são adaptações neuromusculares.
de proteção à dor ou de alguma patologia, alguma coisa que a gente não encontrou no exame clínico convencional. Como que a gente faz? Bota na corrida, Braulio, por favor. Qual a técnica que a gente desenvolveu para avaliar a corrida? A gente divide a nossa análise de corrida em duas partes. A primeira parte, a gente identifica o perfil de corrida. Se é uma pessoa que corre com alta oscilação vertical, com uma cadência de passos pequena, com muito impacto, e a gente desenvolveu um algoritmo para isso. Então, especificamente nessa paciente, bota no laudo de novo, Braulio, por favor, e vai lá para... baixa um pouquinho só, baixa na postura. Aqui a postura dela, então, como o Andu já falou, não tinha um discreto tilt anterior, nada demais ortostaticamente, e a inclinação lateral, que é da escoliose. Nem rotação apareceu de tronco muito grande, ou seja, a postura dela simplesmente replicou o que o Andu já tinha nos mostrado, também super inocente, consequência da escoliose. Pode baixar para a corrida. E aí vem os padrões de corrida. A gente avalia todos esses padrões aqui de membros inferiores, a gente desenvolveu um algoritmo para identificar o seguinte: qual a técnica de corrida que essa paciente decidiu adotar? E a partir disso a gente entende quais são os requerimentos mecânicos daquela técnica de corrida. Essa paciente, ela tinha uma cadência de passo baixa, ou seja, corria saltando muito. Pode voltar lá, Braulio. Uma alta oscilação vertical. Uma oscilação vertical muito alta e alto tempo de apoio. Tá? Esse é um padrão de corrida que é um padrão que corresponde muito à amplitude de movimento dela, é um padrão de baixa rigidez. Aquela paciente que corre saltando e fazendo uma sanfona, a gente fala que corre sentada, né? Ela pisa e agacha muito. É um padrão de corrida mais verticalizado. Então, o que a gente espera desse padrão por natureza? Para a pessoa correr assim, a gente precisa ter um drop da pelve maior, ou seja, faz um Trendelenburg, precisa fazer para essa mecânica. Ela precisa fletir mais o joelho e ela precisa pronar mais o pé. Então, isso é um achado interessante, porque é muito comum a gente faz avaliação, chega muita gente para a gente, chega muitos pacientes para a gente falando, não, porque já avaliaram minha corrida e eu faço muito movimento de pelve. Minha pelve balança muito, porque meu glúteo é fraco. O glúteo dela não é fraco e a pelve dela balança muito. Mas é porque é a técnica dela. Para mudar isso, você precisa mudar a técnica de corrida e não fortalecer o glúteo. Isso é claro a todo mundo? O que a gente procura? O que eu procuro agora é entender, existe algum desses movimentos que são especificamente não naturais, né? Muito Trendelenburg, muita flexão de joelho, que ela não faça, ou que ela faça além do normal? E é isso que a gente vai buscar. Então, Bruno, eu quero só, bota na pelve dela logo. Tronco não, tronco, bota lá embaixo, embaixo. Mais. Aí, isso. Então, ela corre com o tronco em extensão, mas é bem característico de proteção lombar. O paciente mantém o tronco um pouco mais neutro em extensão, porque se ele joga o tronco para frente, ela sente dor na flexão. Então, isso a gente publicou o trabalho do Léo de subgrupos de paciente com dor lombar. A gente tem um paciente com, não é um flat back porque a pelve está normal, mas é o tronco retinho. Só que a inclinação lateral do tronco dela e a rotação do tronco dela são excelentes. Inclusive, Bruno, volta na rotação. A rotação é até aumentada. O que eu espero desse padrão? Como a pelve dela mexe muito, ela precisa compensar também fazendo mais movimento de tronco. É um padrão natural. Sobrecarrega a coluna, porque você fica fazendo esse movimento o tempo todo. Mas é o que eu espero desse padrão. E é simétrico para os dois lados. Então, não acredito que seja um fator mais importante. Pelve, Braulio. Então, como a Andu já falou, Andu, aqui ó, é o tilt pélvico durante a marcha. Você vê o verde do lado direito e o vermelho do lado esquerdo. Tilt pélvico dela perfeito. Perfeito. Agora, quando a gente vai para o drop, bota a obliquidade. Eu quero mostrar um pause, Braulio, por favor. Só para localizar todo mundo. Quando ela pisa, a pelve está alinhada.
Quando ela joga peso nessa perna, ela cai um pouquinho. É o normal. Esse gráfico para cima aqui é a pelve fazendo isso. Tudo bem? Reparem como é que o lado direito verde faz o lado esquerdo. Aqui, tanto Andújar e Carelli. E olhem aqui agora, bota de frente para o por favor. Ah, ficou ruim. Mas tudo bem, deixa eu mostrar no outro vídeo. Bota no clique aqui. Eu quero que vocês reparem numa característica muito interessante. Eu vou jogar essa bola para vocês. Quando ela pisa com o lado direito, Amplia um pouco ele. e vai passando devagar, Braulio, por favor. Isso, faz um 4x4. Isso. Tem que dar pausa primeiro. Dá um stop. Um stop. Pisa, Vai aí no botãozinho setinho. aí pisa com o lado esquerdo. Direito. Ela faz o drop que eu espero. É um drop um pouquinho aumentado, mas pelo padrão de corrida dela. Agora pisa com o lado esquerdo, Braulio. A pelve não mexe. Ela faz como se fosse um tofundo ou torraço. Solta agora o vídeo de slow motion, Braulio, para eles terem uma noção do movimento. É aqui. Ah, será? É, com certeza. Mas só usar de cima. Você tem que fazer uma aparece. Não, tá no mínimo. Mas peraí, eu posso fazer manualmente que eu acho que vai. Só botar assim. Olha como é que ele pisa com a esquerda. Não cai a pelve. Quando ele pisa com a direita, faz o drop. Quando ele pisa com a esquerda... Todo mundo conseguiu ver isso? Bota no salto dela agora. Lado esquerdo, mesma coisa, Braulio. Dá um slow motion aí. Ela fazendo salto horizontal. Isso aqui é um movimento que ela faz para arremessar, tá, gente? No handball. Ela pula para frente. Olha a pelve dela. Bravador. Agora vê o lado direito agora, por favor, Braulio. Viu, Gustavo? Oi, Tá me Edu. ouvindo? Ó, o movimento agora. E aí aqui ela faz um pouquinho mais. Fala, Duja, pode falar, a gente está te ouvindo. Não, é porque quando tu te afastas, eu acho que a câmera vai atrás de ti, e Ah, para quem desculpa. está aqui no vídeo, a gente Eu não tenho que ficar consegue aqui enxergar. colado. É isso, tem que ficar aí do ladinho, isso. Boa, boa, boa. É que não, Essas não câmeras consegue. são inteligentes demais, que chegam a ser não tão inteligentes, né? É, Olha só, volta pro lado esquerdo ali, Braulio, por favor. Do lado esquerdo. Ninguém pode ir embora da sala, né? Só Não. a câmera vai. Acho que só o Ivete Savant mandou trazer essa câmera. Então aqui, Anduja, você viu lá você conseguiu olhar aquela disfunção na corrida, Anduja? sim, sim. Agora olha aqui no salto que é a mesma coisa. A pelve dela bloqueia por algum motivo. E aí qual é a grande questão do bloqueio da pelve? Para aqui. Tá, o glúteo médio tem que controlar aqui, mas o quadrado lombar todo desse lado direito dela, todo o componente de lado direito dela, segurando. Porque na teoria ela não tem nenhuma amplitude articular bloqueando, né, Aranduja? Tem alguma coisa, no teu ver, tem alguma coisa anatômica aí que justificaria esse bloqueio pélvico do membro esquerdo pela escoliose, pela curvatura, por aquela alteração, a curvatura ter a convexidade ali para a esquerda, lombar, ou exclusivamente funcional? Não, eu acho que esse componente aí, ele pode ter uma certa origem no fato como ela tem uma escoliose, uma curva lombar, o tronco ele fica desequilibrado para a esquerda, você via no exame físico. E ele era de 1,5 cm, agora ele está 2,5 cm para a esquerda. Então, se você analisar ela caminhando, correndo, o tronco dela ali, a caixa torácica, ele está sempre mais para o lado esquerdo. Então, exatamente, ela tem uma translação do tronco para a esquerda por conta da escoliose lombar, da curva lombar. Eu acho que isso daí, estou eu aqui raciocinando com a minha capacidade, né? Quando ela apoia
ela já está desequilibrada, como ela está com uma translação para o lado esquerdo, quando ela apoia com o lado esquerdo, ela já tem o tronco equilibrado, porque normalmente quando a gente apoia um lado, né, um membro, a gente tende a trazer o tronco para cima daquele membro para manter o equilíbrio. Como ela já está com o tronco para o lado esquerdo, e ela apoiando o lado esquerdo, ela já está equilibrada, ela não precisa levar o tronco para a esquerda. Agora, quando ela apoia o membro inferior direito, o tronco está desequilibrado para a esquerda e ela não consegue trazer para a direita. E aí eu acho que acaba que força demais. O glúteo não tem a capacidade de segurar o suficiente e ela acaba tendo um drop maior do lado esquerdo da pelve, fazendo um Trelleborg mais acentuado. Eu acho que seria essa a minha lógica de raciocínio aqui. Faz sentido o que eu falei? O drop do lado direito, né? Porque o do esquerdo não faz, né? O esquerdo Isso. fica bloqueado, né? Esse que Porque no esquerdo ela já está com o tronco para o lado esquerdo. Então ela já está pode, equilibrada. Então o glúteo médio não precisa fazer tanta força, né? Talvez. Já no lado pode. direito, o glúteo médio tem que fazer mais força, porque ela está com o tronco todo para a esquerda. Ele tem que fazer mais força para trazer tudo aquilo para a direita. O grande lance de fazer isso daí é que ela acaba não absorvendo tanta carga na região de quadril, que é o que a gente espera. Porque ela precisa fazer os mecanismos, e aí essas são as adaptações interessantes, né, Augusto? Porque ela já tem um tronco compensado, não faz o movimento excêntrico do quadril, de glúteo, provavelmente não está absorvendo carga nesse lado, e aí não tem jeito, a carga sobra para a coluna. Então faz muito sentido sim o que você falou. Tá? Faz muito sentido. Eu acho que ela criou mais competência à esquerda pelo desvio e entendeu? A direita paga o pato, né? Até parece que a sacroiliaca mexe um pouquinho mais desse lado também. Se você for olhar só para a sacroiliaca, nos dois saltos, na esquerda não mexe nada da sacroiliaca, na direita mexe um pouco. Então, assim, um exame que. É isso, ela adotou um mecanismo compensatório bem grande de pelve. Volta para a corrida, por favor, Bruno. Lá no. O segundo fator que apareceu muito forte na corrida dela é uma certa medialização femoral, não é muito acentuada na direita, Põe em câmera lenta aí, principalmente para o para quadro. e para da resposta à carga, porque ela faz uma rotação interna grande. Eu quero que você pare na resposta à carga, por favor, para aí. Pode, faz um pouquinho. Mais, até chegar ao pico de drop. Aí, volta. Agora roda e mostra o trocânter dele. Ela faz uma rotação interna, se quiser bota o gráfico de rotação, gráfico. Que é muito Pode rolar um pouquinho mais, põe paralelo para aparecer. Também está aí. Aqui o trocânter aqui, mais anteriorizado. Bota ele no gráfico de quadril só para mostrar para o pessoal que isso não é chute. A gente fala assim, as coisas. Importante. Tem extensão completa de quadril, ou seja, não tem nenhum quadro intra-articular de coxo femoral. O femoral funciona bem. Coxo femoral funciona bem. Rotação de quadril. Faz um picozinho de rotação interna aumentado no lado direito. Provavelmente isso aí, daquela hipermobilidade que ela tem do quadril dela. Então ela tem aquela baixa rigidez de quadril, né? Faz 100 graus, vai entrar um pouquinho em valgo dinâmico, não é por fraqueza, não é nada que preocupe. Então o achado do exame dela que mais chamou a atenção foi essa redução de mobilidade pélvica, uma simetria pélvica muito grande. Com o pé direito ela faz o drop, com o lado esquerdo ela mantém duro. E eu achei uma boa hipótese, Anduja, de ela já ter essa balança, chama balança de Powell, né? Desequilibrada para o lado e acaba não fazendo o drop da pelve. Eu queria ouvir Exatamente. Não tinha duas dúvidas. Você mostrou no começo, você até desconsiderou. Ela tinha uma limitação, sim, com o movimento. uma discreta limitação de flexão lateral do tronco, um pouquinho de abdução do quadril esquerdo, mas bem simétrico, tá? Tá, era simétrico. Era 100% simétrico. Eu queria ver como é que ela desviando a pelve de um lado e para o outro. A gente não mede, não, porque é um exame mais clínico, né? Não tem como a gente medir quantitativo. Essa questão de como é que ela compensa. O shift, né? E a dor dela, a localização exata, você também não sabe, né?
Anduja, era bem na região lateral de lombar, não era? Ela se queixava de uma dor na região lombar, mas é que como ela melhorava com o repouso, no dia do exame ela não tinha, ela estava sem dor, né? Então ela se queixava, a dor era durante o handebol e após o treino. E depois fazendo repouso ela melhorava. Quando ela vem consultar comigo, ela tá sem dor. Então é uma dor bem funcional, né? E aí, para terminar, quadril, joelho e pé dela zeradinhos. Tudo dentro do esperado. Ou seja, a alteração mais relevante é essa simetria bem grande pélvica que ela tinha de drop pélvico, de drop. Só quero lembrar que a turma aí que está aí fora está também apta a fazer perguntas. Eu vi que a professora Lívia Bornetti, do Fundão, está aí nos acompanhando. A professora Pérola Flapa, lá da chefe da fisiatria da USP. A Dailing, tem uma turma boa. Fábio Esprada, teu conterrâneo aí, também está acompanhando. Por favor, né? Não se Ô, Léo, hesite em jogar uma pergunta aí no chat, tá? Timaço, hein? ô, Léo, Uma turma. Tiveram algumas perguntas, sim, pergunta mais focada Então, eu jogo de volta aí comprimento de membros. Como é que para os é? professores. Léo, e aí? Manda bala nessa. O que faz E agora com aí, esse o que que paciente? faz? Ô, Vamos lá. Vamos perguntar para essa turma Oi, aqui que está posso? treinada em reabilitação funcional. Pode botar o salto horizontal com a outra perna, por favor, só para ver uma coisa? Porque na verdade é o seguinte, faz direito agora. Foi, só soltar. Assim, vamos. Estava pensando aqui o seguinte, tá? Por eu ser jogador de handball, eu senti mais até, não sei se ela é de até que ela seja desta, sei lá, mas ela meio que, quando a pessoa salta no vertical, ela não salta com o tronco para trás. E ela, acho que por ser jogadora de handball, acho que por causa do arremesso, quando ela salta, ela meio que, esse tronco dela já gira todo aqui, assim, entendeu? Parece bem girar muito o tronco, principalmente Pode do tirar. lado direito. Pode ir pro lado, ó, que ela gira, o tronco chega aí para trás dela. Pelo que eu lembro do Eu tava resultado pensando dela, nessa bola. ela não tinha nenhuma alteração de tronco, Ricardo. Bota no sagital, por favor. Quando ela faz isso de novo aí, Bruno. Tá Machado mais pra frente. vendo? Ela joga o tronco para frente. E aí, na hora da aterrissagem, também joga o tronco. Tem que ficar Essa é a perna direita. a perna direita. Você quer ver a esquerda? Vê para a esquerda agora, como se ela fosse arremessar com o braço direito. Botar a lateral. Também faz vinculação. Olha como joga com as costelas lá do outro lado, aparece bastante isso lá. Gira bastante o tronco. Ela inclina um pouco menos o tronco desse plano. Como ela está inclinada para a esquerda, para a bola. Olha lá as costelas como aparecem desse lado. Ela tá girando a bola, deve ser. É o costume dela de girar para o reino, deve ser. De sair, faz muito, o bola faz muito esse salto no horizontal. Pode ser até uma especificidade que você falou do próprio esporte. Não sei o quanto que. Não sei te falar numa análise quanto que isso estaria na influência da dor lombar, Ricardo. Não, sim, só olha como o ombro lá vai para trás, o ombro direito lá do. Eu estou curioso como é que nós vamos tratar essa dor aí agora. Estudamos a garota pra caramba. Sim, doutora. Uma pergunta, só por curiosidade da paciente, ela tem algum critério de hiperfluxidão, Sim. mas de hipermobilidade por hiperfluxidão, Isso é uma semântica. porque nos pacientes com hiperfluxidão, mesmo o que eu tenho percebido, não tenho muita experiência, mas eu tenho percebido que cada vez que eles tentam de fortalecer algum músculo operador, depois elongan e já deixam de fazer
musculação, fortalecimento, músculo, fraqueza, aí como é o manejo justamente. Acho que isso é uma coisa boa para falar. Qual é a diferença de hiperfrouxidão e hipermobilidade? Primeiro, assim, que hiperfrouxidão, semanticamente, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Uma pessoa ser hiperfrouxa. As articulações são móveis, não podem ser hipermóveis. Ok? Paciente que tem hipermobilidade, principalmente sendo do gênero XX e não do XY, tem mais dificuldade de ganhar e reter força. É genético. Só que essa moça aqui é forte para burro, né? É forte para burro. Essa moça é uma Serena Williams, é um Djokovic. É o que a gente adoraria ser, que é o móvel e forte. Entendeu? Sendo rígido, como eu, que não consigo me abaixar nem para amarrar o sapato, é fácil ser forte. Agora, com hipermobilidade é mais difícil, tá certo? Mas essa moça é hipermóvel e é forte. Então, aqui a discussão é a seguinte. E aí? O que eu vou fortalecer? Como é que eu vou resolver? Tem que resolver essa dor ali, ó. Tem essa dor. A dor é a direita, né? E é quando ela se curva, ela faz a flexão de tronco e roda para aquele lado. E aí? É ciência, mas e a solução? Alguém tem alguma solução a apresentar? Não tem solução, não tem certo e errado. Como é que vocês agiriam? Rodrigão, o Difícil. que você sugere? São os achados, principalmente dessa questão da falta desse drop pélvico aí do lado esquerdo. Eu acho que vai fazer um trabalho de controle excêntrico para ir recuperando essa capacidade de absorção de carga. Não é um caso de fortalecer, né? Não. Você focaria no controle de absorção de carga. Alguém tem alguma... O que você sugeriria de controle de... Que em termos de técnica, né? A gente poderia colocar de frente para o espaldar, o pé direito em cima ali na parte mais baixa, e a gente fazendo uma força ali oblíqua para a pelve, para baixo, fazendo esse controle, pedindo para controlar, desce devagar, deixa eu empurrar, deixa eu ganhar os gols. Segurar o drop ali, né? Bom, quem sou eu para discutir? Estou aqui só provocando. Tem um monte de especialista. Tem gente muito especializada e só está um pouco inibido. Então, olhe, você teria alguma sugestão para fazer? A minha seguiria de trabalhar esse ritmo no papel, fazendo bastante radiação de força e tentando ajustar o gesto esportivo dela. Concordo também um pouco com o que o Carlos falou, eu acho que deve ter algo do gesto handball que está ali bem inserido na maneira dela de ficar, de saltar horizontalmente. Então, eu faria uma testagem de trabalhar o gesto esportivo em cima desses exercícios de excêntrico, cadeia fechada, para trabalhar o controle da força. O quanto que essa adaptação da pelve dela não é uma coisa crônica ali, por secundária, uma escoliose, uma tensão muscular ali, Andrúgera e Carelli. Vocês acham que seja reversível ganhar de novo essa mobilidade funcional da pelve? Eu acho muito difícil. Agora, lógico que o tratamento inicialmente é conservador. E a dor só acontece, segundo o relato do Andrúgera, na hora que ela faz o esforço físico, não é uma dor do cotidiano para andar, para fazer as atividades diárias. Então, se ela vai ser atleta profissional por mais tempo e a dor conseguir ser minimizada com tratamento de reabilitação funcional, 100% a primeira escolha. Mas digamos que faça esse tratamento, ela jogue e depois de 3 anos, está com 21, 22, não quero mais jogar handball, quero ser uma pessoa normal e começa a ter dor para andar. Dor nas atividades do dia a dia. O que faz? Pois é. Acho que... E é por isso mesmo que nós temos que ser sensatos nas escolhas, né? É muito As pessoas também difícil, mudam muito de estilo difícil. de vida, né? Eu não sei até quando, assim, ela
acompanha contigo em consultório, né, Lúcio? Tá paciente? Então, nessa época, eu encaminhei ela para tratamento fisioterápico, com as recomendações do estudo biocinético. E aí ela fez a fisioterapia, inclusive o fisioterapeuta que a tratou é o Fábio Sprada, ele está aqui na reunião. Ele pode até comentar com vocês o que é que ele fez para o tratamento dela. E se vocês me permitem, eu vou é, compartilhar aqui de novo a tela. Não sei se vocês estão vendo aí. Sim, Isso. Daí, ela fez uma fisioterapia por cerca de 6 meses, com uma melhora acentuada. E atualmente, aí depois ela desistiu do handebol. Atualmente, ela tá. Eu falei com ela esse final de semana. Ela não retornou mais. Ela deve retornar porque a gente precisa fazer um controle daquela escoliose, porque se essa deformidade mantiver a progressão, é uma indicação de cirurgia, né? Se de 45 estiver indo para 48, 50 graus, isso significa que ela não vai parar de progredir, e a progressão da deformidade na maturidade é uma indicação da cirurgia. Mas, independente de indicar a cirurgia ou não, ou da progressão da escoliose, ela fez esse tratamento com fisioterapia e melhorou completamente dos sintomas. E atualmente o que ela faz é musculação 4 vezes por semana e toca a vida dela sem nenhum tipo de queixa. Se vocês quiserem perguntar para o Fábio o que é que ele fez aí no tratamento dela, vocês fiquem à vontade. Super legal. Fabinho, seja bem-vindo, meu amigo. Posso falar numa reunião tão chique como essa aqui, não? Tava com saudade de participar do clube. Obrigado, André, e obrigado, Léo e Gustavo aí pela abertura, né? Foi uma situação mais inusitada, porque a gente conversou sobre esse evento, e o André falou que ia expor o caso da Natália para vocês, então acho que é bem legal a gente conversar. E aí eu caso com aquilo que o André falou, que foi nossa linha de avaliação na época, né? A gente observou aquilo que o Gustavo falou, e ele lembrou muito bem da balança de Powell, que é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente olha o exame biocinético, e na época eu me lembro que eu passei o exame biocinético numa televisão de 32 polegadas para a Natália no meu consultório, e eu falei, olha só, como você corre, e você tem que enxergar, e ela estava na época fazendo cursinho, o quadril como uma alavanca interfixa, onde quem faz força fica do lado de cá do glúteo, e o braço que segura a resistência, no caso, tá todo do outro lado. Repara como o teu gradil costal, especialmente na corrida, ele é muito mais voltado para um lado do que para o outro. E isso está gerando um desequilíbrio, uma falta de capacidade de sustentação excêntrica do teu glúteo médio, que está sobrecarregando o teu quadrado lombar, que tem que fazer o trabalho de orientação, do caso da sustentação da axialidade, digamos assim, da coluna. E aí a gente começou a fazer um trabalho, ela entendeu, a gente começou a fazer um trabalho de consciência corporal. É óbvio que a gente trabalhou também com terapia manual na região, porque ela tinha bastante tensão ali no quadrado lombar, ali do lado direito. Mas a gente trabalhou bastante com a questão da conscientização ali, e com exercícios com foco na questão excêntrica do complexo posterolateral do quadril direito, então glúteo, todas essas estruturas. Então exercícios como step down, exercícios como hip hike, enfim, exercícios que tem esse perfil de trabalhar essa questão. Prancha lateral, a gente fez bastante isso com ela, então, para trabalhar essa sustentação. Exercícios de autocrescimento axial, fortalecimento da musculatura interescapular, que era uma coisa que também ela tinha um pouco de falta de controle ali, e exercícios globais com perfil de agachamento. Então a gente trabalhou bastante a questão do agachamento, os búlgaros, afundo, avanço, enfim, todos os exercícios sempre buscando a correção baseado no que a gente achou e no que a biocinética pôde entregar para nós. Então, quando a gente
teve esse resultado, obviamente somado àquilo que a gente enxergou no olho nu, com certeza isso ajudou bastante a direcionar o tratamento e realmente foram aí aproximadamente aí vai 8 a 12 semanas de tratamento um pouco mais intensivo, né, onde ela ia na clínica de 2 a 3 vezes por semana para fazer, e depois a gente fez um acompanhamento mais semanal com ela, onde ela fazia os exercícios na academia e fazia uma supervisor comigo, a gente foi abrindo esses encontros até a hora que a gente deu alta e reencaminhou para o Dr. André. Muito legal. Tem o pessoal que também botou aqui no chat. O, Gostei do teu tratamento, foi muito completo, hein, Fábio? Nossa, que luxo, hein? A Bacana. gente foi legal, pô, é um prazer estar com vocês aí, um prazer estar falando aqui com vocês, sempre uma felicidade. Essa visão bem global, né? Não tratar ali só o foco na lombar, né? Mas o todo. O Flávio Aguiar sugere aqui que acha importante reduzir as alavancas ali de base e pedir um ganho de rotação lateral do quadril, melhor participação de soleares e fibulares, chamando a atenção que a gente também não pode pensar só lá em cima, né? Temos que pensar lá embaixo. A Denise Del Peloso está sugerindo controle de tronco e pelve dinâmico, como foi falado aqui, como o Fábio mostrou, falou ali também, importantíssimo, né? Legal. Fábio, uma próxima vez eu gostaria que você fizesse ali uns videozinhos mostrando como você fazia. Isso seria bacana para ilustrar a apresentação, entendeu? Beleza, foi ótimo. Foi na realidade, foi meio que no pulo. Eu fui pego no meio no pulo aqui, mas da próxima vez, com certeza, a gente vai ter o maior prazer em ajudar aí e poder mostrar um pouco do trabalho que a gente faz sempre em parceria aí com vocês. Legal. Acho que alguém queria perguntar. Natália. Eu queria pensar, assim, eu acredito que a gente poderia pensar na transmissão de força da face agora lombar, pensando tanto nessa queixa dela, né? Tanto pensando assim, que a inflexão com rotação que ela traz, que é depois do handball. Então, tem o membro superior, né? Talvez pela escoliose, ela já tem uma restrição desse sistema, dessa diagonal. E aí, como a gente poderia trabalhar isso, né? Melhorar essa transmissão de força entre a dinâmica de tronco e pelve, e a mobilidade e a estabilidade dela. Legal. Todo mundo falou. Como é que... Vamos lá, já que a Natália provocou, todo mundo fala aqui de alavancas, fala de articulação, ossos, alavancas, né? Alavanca simples e o quanto que o envelope interfere nisso tudo, no envelope facial. A gente estuda muito isso na nossa ortopedia, hein, Carelli? Hein, André? Eu não sei aí o quanto que vocês já estão acostumados a valorizar esse nosso envelope facial na restrição ou na liberdade do movimento humano. Acha que as tensões faciais, seja as longitudinais, diagonais, elas podem interferir nisso ou não? Vocês dois. Eu acho que pode, mas pouco. Mas eu acho que pode ser causa de dor também. Pode ser como se fosse uma restrição e do lado de encurtamento de tensão causador. Dor e dá uma tendinite insercional, uma entesite, entendeu? Mais isso do que o trabalho. Mas cirurgicamente, eu aprendi o seguinte, quando a gente sutura, a gente não sutura o músculo, porque o músculo é água e fibra muscular não aguenta um ponto de sutura. Se sutura, faz-se. Então, força faz-se tem também. Eu não sei se, nesse caso específico, com muita translação do tronco, se o papel de força da face é suficiente para trazer e estabilizar alguma coisa. Eu tenho dúvida. Ok. E você, André? Você tem alguma opinião sobre a função das fáscias no movimento humano? Eu acredito que realmente o fáscia tem um componente
de causa, é um componente de causa de dor. Eu particularmente sofro com isso. E liberar a alfácia alivia a dor muito. E eu não sei por que que é impressionante, parece que tem vida própria essas fáscias, né? Elas se contraem, elas causam dor e aí você relaxa. E eu não sei por que que isso acontece, mas acontece, isso é fato, né? E isso não é uma questão anatômica, porque a gente, quando faz cirurgia, a gente não enxerga se o fáscia está mais, né, Carelli? Não tem como ver isso. Agora, a gente sente, e isso não aparece em nenhum exame, né, de imagem. Não tem, isso não aparece numa ressonância, na tomografia, na cintilografia, no ultrassom, não aparece. Isso é exame físico e é sensibilidade da gente, né? E eu particularmente, sou um paciente que sofre muito com os fáscias aqui. Eu faço contratura direto do além, eu não sei da onde que acontece, e eu preciso estar sempre fazendo muita atividade física e fortalecimento, porque senão eu sofro demais. É impressionante. Tem que fazer um exame biocinético, de repente você tá. Eu já fiz, Tá vendo? eu já fiz, eu já fiz o exame biocinético de membro superior, de membro inferior, eu já recebi o tratamento, eu só não faço. Só falta fazer aqui no dia a dia, tá difícil, né? O problema agora eu só preciso me organizar para fazer. Mas eu já fiz tudo isso, já tenho uns diagnósticos aqui. É comum a gente prescrever uma coisa para o paciente e ele não fazer, né? É triste isso. Tá, é que esse conhecimento da fáscia não é nada novo, é uma coisa que já é explorada há mais de 100 anos. Só não tem mais evidências em cima disso, por quê? Porque eu tenho como medir fáscia, né? Entendeu? Então é muito difícil. Eu até dei uma aula sobre isso no Congresso do Centro-Oeste de Fisiatria, que foi em Goiânia esse ano, esse ano não, ano passado. Eu até coloquei bom, depois mas eu peguei um pedaço de. Levei para o centro cirúrgico uma alcatra que eu peguei lá no hospital. E eu dissequei a fáscia para mostrar para o pessoal como uma fáscia não é alongável. Não, uma fáscia não é alongável. Vocês podem pegar, pegue a picanha, aquela picanha barata que vem meio sujinha, pega aquela fáscia da picanha, tira aquela, estica ela para ver. Vai fazer colchão duro, não, picanha tá cara. Não, você vai ter que pegar. Pegar a parte nobre. Ele só falou que Entendeu? picanha deu. Sabe, é uma coisa que nós cirurgiões, nossos cérebros nós temos que cortar e sabemos ter que fechar. Tá? Tem algumas teorias, né? Então, as coisas que relacionam diretamente a nós, cirurgiões, a gente respeita muito uma fáscia, porque se a gente não fecha, inclusive músculo, não é só porque faz hérnia, perde potência. O músculo perde potência. Pense, o músculo é uma esponja. O músculo é uma esponja. E a fáscia então, ele é o conteúdo, a face é o continente. Se um músculo sem continente contrai, ele não tem a mesma potência do que o continente retrai junto. O continente tem que retrair junto com o conteúdo para manter potência. Entendeu? Então, a face não é não é um tecido tão passivo assim. Por isso que ela não é tão assim. Na verdade, a construção dela, se olhar microscopicamente, é tudo uma rede, não é uma rede. É como se fosse aquela algema chinesa, né? Que quando a gente põe de cada dedo, quanto mais puxa, mais aperta. Por isso que muitas vezes alongar um músculo é um tiro no pé. Você está, na verdade, espremendo o músculo. Tá? Então, isso aí são teorias, não tem nada muito comprovado sobre isso. Também, mas uma coisa que eu e o Gustavo temos observado muito na biocinética são esse negócio dos encurtamentos. Por que um corpo vai. Se o paciente não. Vamos falar, não estamos falando de paciente neurológico, ok? Separa isso. Por que alguma estrutura, algum músculo, algum tendão vai encurtar? Entendeu? Para começar, alongar um tendão, nós temos que alongar o tendão de Aquiles. O máximo que a gente consegue, assim, no máximo, é de 4 a 8%. Será que 4 a 8% de um tendão de Aquiles vai fazer realmente, biomecanicamente, uma diferença tão grande? Então, não é uma questão de alongar o tendão, a gente tem que alongar todo o aparelho miotengino. E aí a gente, seguindo nessa linha, a gente vai para as outras evidências de
por exemplo, no pós-operatório de joelho, e você tem aquelas inibições de quadríceps que a nível medular faz o reflexo de flexão de joelho, né, pela contratura de isquiotibiais. Exatamente. Aí você, na verdade, tem um flexo de joelho não por um bloqueio de cápsula, não por articulação, exclusivamente por um reflexo medular flexor dos isquios. Sim. É nível exclusivamente medular, mediado pela inibição artrogênica do quadríceps. Que é uma inibição nociceptiva. E aí a gente começa a discutir se, muitas vezes, aquele ilho pessoas, encurtado, se ele é realmente encurtado, ou se ele não é uma resposta reflexa de aumento de tensão a uma inibição de um glúteo ou de um multífido ou de alguma outra musculatura contralateral. Vamos fazer um exemplo mais banal. São só teorias, tá? Botou a mão no fogo. Você não tem que pensar que você vai retrair um músculo e relaxar o outro. Certo? Num estímulo nociceptivo prolongado, digamos, não é fogo, né? Um estímulo ruim, você também vai fazendo isso. Se você pisar no espinho e machucar o pé, tira o espinho, mas continua machucado, você vai começar a improvisar a pisada. Você vai relaxar a fibular, vai tensionar tibial posterior, tal, tudo vai andando, vai andando. Então vai começar a doer quadril, joelho, etc. Então, o que acontece? As fáscias também são estruturas ativas do nosso aparelho locomotor. Nós precisamos, por exemplo, se você tem um exemplo banal que nós já pegamos bastante na biocinética, pacientes com incompetência, podem até ser fortes, ter glúteo médio forte, glúteo máximo forte, mas incompetentes que não ativam de forma adequada, banda iliotibial começa a puxar. Que é outra discussão, né? Que o tensor da face lata é pequenininho e a banda é desse tamanho. A gente fala que a banda iliotibial está encurtada. Entendeu? Então, assim, sabe, o que acontece? Todo mamífero tem esse estímulo nociceptivo e a gente precisa se deslocar. Então, se a pessoa não tiver competência muscular para se deslocar, alguém tem que trabalhar. E o sistema nervoso central vai pegando esses órgãos semipassivos e vai endurecendo. Então, moral da história. Moral da história que serve para essa menina aqui. Por isso que eu quis chegar nesse ponto. Será que nós temos que alongar ou fortalecer alguma coisa ou simplesmente dar competência? Porque se nós pegamos um paciente que tem uma banda iliotibial tensa por uma incompetência glútea, se nós dermos função, competência para a região glútea, a tendência é que a banda iliotibial ceda. Né? Ok? Eu acho que se a gente for pegar exatamente o relato de quem tratou ela, que foi o Fábio Esprada, Sim. foi exatamente o que ele falou. Eu falei, o tratamento dele foi completo. Reconscientização corporal, ativação da musculatura contralateral, aí o cérebro vai entendendo que tem que reduzir tônus de um lado, tensão de um lado e aumentar a tensão do outro, você começa a ter um realinhamento. Quando esse é um caso legal para a gente reavaliar, né? Pois é. Fábio, eu te provoquei porque você fica falando as coisas como se eu, o Carelli e o André tivessem que entender, entendeu? Se você não botar um videozinho... Na próxima vez eu faço, Tá bom. Eu posso pedir, entrar em contato com ela e pedir para ela repetir o exame. E a gente pode, né, eventualmente revê-la aqui e o Fábio trazer os vídeos dele e tal. Aí, ó. Acho que é belíssimo. Nem que a gente faça depois uma online com todo mundo. Exatamente. Aí, Fábio, a gente dá um tempo maior, sei lá, umas 12 horas antes de você entrar aqui na sala. Eu só preciso me encontrar com ela e depois eu Pô, não vai querer uma semana, pelo amor de Deus, Fábio. Algumas horas me são suficientes. Tá bom. Pô, realmente, alguém tem algum questionamento, quer colocar alguma coisa em discussão aqui? Ô, Léo, Fala aí, Rodrigão. viu, Léo? Oi, André. Não, só acrescentar corroborar o que tu falasse sobre alongamento de tendão. É uma coisa que é um conceito que a gente usa muito na ortopedia pediátrica, porque senão era fácil, né? Qualquer tendão encurtado você alonga cirurgicamente e está resolvido o problema. O problema é que alongar tendão é igual a tirar força do músculo.
Então, por exemplo, nas crianças com paralisia cerebral, a gente evita ao máximo fazer alongamento tendinoso e a gente procura hoje em dia mexer em braço de alavanca, fazer osteotomias, né? E, por exemplo, eventualmente, obviamente, você tem um encurtamento do tríceps sural e você precisa alongar o tríceps, porque não tem como você corrigir aquele equino. E aí, preferencialmente, a gente procura fazer esse alongamento na transição miotendínea, melhor do que fazer lá no tendão, porque no tendão você perde muito mais força do que você simplesmente seccionar o tendão na transição músculo-tendínea e você fazer um alongamento intramural do tendão. Isso você perde menos força. E isso Sim, é a tendência de fazer mais strier do que alongamento de Aquiles, né? exatamente, ó, exatamente. É isso aí. Então, eu acho assim, pô, isso aqui é um luxo, hein? Eu não vou embora hoje. Porque você está falando exatamente o que o Novacek falou o ano passado na nossa reunião no Einstein. Ele veio de Exatamente. Minneapolis, o Novacek, lá de Minneapolis, né, do Instituto Colgate, lá, e ele falou justamente isso. Assim, ele falando com pena de quanta criança ele alongou isquios tibiais, porque elas tinham flexo, as crianças pareciam só cerebral, então queria alongar os isquios tibiais para ganhar isso. Na verdade, o que acontecia, André, era o contrário, fletia mais ainda, porque com o alongamento dos isquios, a pelve basculava mais ainda para frente, fazia mais flexão, né? A pelve anteverte e aí você tem o desequilíbrio do tronco para frente. Para isso, para manter o equilíbrio, ele é obrigado a fletir o joelho. E aí você tem o efeito contrário, quer dizer, você alonga o isquiotibial e ele acaba ficando com o joelho mais fletido ainda, que parece contraditório, mas é exatamente isso que acontece. Era o que acontecia. Alongando os riscos, aumentava ainda mais a base, né? É E isso aí. fletindo mais. Então, por isso que ele falou dessa tendência, a tendência, né, é corrigir mais na parte óssea do que na tendínea, né? Eu não sei se em coluna vocês fazem, né? Esse aparelho que você vê, essa tecnologia que você falou agora, Carelli. André, o Carelli estava me falando antes da discussão aqui do, do, do material novo que tem para fazer cirurgia de escoliose em criança. Você não precisa ir trocando, que ele vai se autoalongando, não é, cara? Existem vários dispositivos desses no mercado hoje em dia, né? É, não, bacana, a tecnologia vindo a nosso favor, né? Bom, se a gente continuar, nós vamos longe. Eu acho que o Rodrigo queria fazer uma pergunta aqui para o Carelli. Tem tempo. Sim. Ser breve. Não, só voltando o caso lá da menina, que você falou que se o tratamento conservador não desse certo, passaria para o tratamento cirúrgico. Eu queria entender assim, de repente, porque não tem nada estrutural, tirando a escoliose, que justifique aquela dor lombar dela. Então, qual seria assim, a seleção para o critério cirúrgico? Qual tipo de cirurgia seria pensada nesse caso? E, enfim. Muito boa pergunta, né? Isso aí seria o último dos últimos estágios, né? Porque a gente está falando o que ela tem aí, toda essa biomecânica alterada, é secundária à escoliose que está descompensada com o tronco para a esquerda. Isso está gerando tudo o problema. Se ela evoluir para a cirurgia, uma progressão acentuada ou por dor nessa idade, e tiver que operar nessa idade, o tratamento clássico chama-se artrodese. E ela está acabando que a curva de cima não era uma curva de alto valor angular, ela se acomodou, ela compensou para as duas ficarem harmônicas. Mas nessa idade ali teria que fazer estudos de testes de inclinação de radiografia para ver a flexibilidade das curvas. E o que tem uma tendência em alguns trabalhos recentes e que começou no Brasil há pouco tempo, chama-se modulação vertebral. Seria uma cirurgia sem artrodese rígida. É uma opção de tratamento que tem bons resultados, mais para a coluna lombar.
igual ela tem esse problema. Então, eu operaria a coluna lombar com a correção dessa curva, colocando mais flexível. Que aí ela vai corrigir a curva, vai impedir a progressão e ela vai fazer a translação um pouco do tronco. E como ela é esportista, depois de um tempo que cicatrizou, não é artrodese que cola uma vértebra na outra, mas tem que ter uns 3 meses, que é o protocolo de tratamento para voltar à atividade esportiva, ela poderia desempenhar uma atividade com alguma mobilidade da coluna vertebral, em torno assim de uns 50% a 40%, que é funcional para várias atividades. Eu operei uma criança ano passado, bailarina, ela queria continuar. Então, ela faz balé, né, a nível quase Que idade? profissional, com 16 anos de idade. Então, essa técnica ela iniciou como uma modulação de crescimento para aquelas curvas, igual o doutor André mostrou, que tem o potencial de crescimento acentuado, que a gente sabe que vai iniciar um tratamento com colete e que, mesmo assim, como ela tem baixa idade e maturidade esquelética mais baixa, ela vai progredir, não vai conseguir tratar com colete. Então, existe um cálculo, uma análise que a gente faz essa cirurgia, e essa cirurgia em baixa idade, a criança vai crescendo, vai modulando e ela não deixa piorar e, às vezes, corrige a curvatura. Mas para criança com mais idade e adulto jovem, também pode ser feita essa técnica. Para manter mais a mobilidade. Para manter a Então tem que treinar mobilidade. tudo 10, Só que depois tudo de tem mais. tem tudo em prós e contras, né? Essa técnica que mantém a mobilidade tem em torno aí de uns 15% de chance de a corda romper. E aí tem que fazer uma reoperação para trocar a corda ou fazer uma artrodese definitiva, entendeu? Aí tudo tem que ser colocado na mesa com os pais, familiares, ou se for adulta, né, para a pessoa poder decidir. Mas é uma alternativa cirúrgica viável. E na minha pouca experiência, que eu só tenho um caso que eu estou acompanhando, está indo super bem. Importante mostrar como assim está longe da inteligência artificial ter essa sensatez, né, de botar na mesa, ter estilo de vida e tudo, né? É o que a gente vê, a gente tem aqui a parte técnica e depois tem a parte humana do lado de lá para a gente tomar as decisões. Entendeu? Eu acho que operar, a gente ensina a operar, opera-se, né? Agora, tomar as decisões é que são importantes. O Né? decision making Até quando não operar também é uma Não, outra não decisão. Não operar é difícil. Você chegar para um doente, independente da doença que é, para você é melhor não operar. Isso é uma decisão médica também. Quando não operar, Isso aí, o caso que o André apresentou, não operar. Agora, o bacana é que ele foi buscar, bom, e agora? E aí, faço o quê? Não opera, e daí? Daí fez o exame, né, André? E tomou uma decisão. Encaminhou ela para um fisioterapeuta que era familiarizado com o exame, com o que o exame apontava para ela. Ele fechou ali. Muito bem, pessoal. Vamos fazer